Romanos capítulo 8, verso 31 a seguir. Amém? Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Somente até aí. Amém? Pai, nós oramos mais uma vez ao Senhor, ó Pai bendito, expressando diante do Senhor toda a nossa gratidão pelo privilégio que o Senhor nos concede de nos reunirmos aqui como Tua igreja, Pai, e assim o Senhor falar aos nossos corações através da Tua palavra. Fala conosco, Deus nos orienta, Pai, nos enche do Teu Espírito Santo e nos prepara para esta caminhada, Pai bendito. É o que nós te pedimos nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, queridos. Eu estava lendo esse texto, né? E aí eu vi aqui um título que não é um título inspirado, né? É um título que os estudiosos colocam, né? Como é que se fala? Os redatores. Que tem aqui nessa Bíblia, por exemplo, a que eu costumo usar, que é a de Lutero. Está aqui, as provas e as certezas do amor de Deus. E esse tema me foi muito familiar e eu fiquei pensando, onde foi que eu já ouvi isso? E aí eu pesquisei e achei uma pregação minha que eu preguei há muito tempo, em Romanos capítulo 8, falando das provas e as certezas do amor de Deus. E nessa mensagem eu falo muito a respeito do apóstolo Paulo, eu coloco como o personagem principal, né, falando a respeito da sua experiência, o quanto Deus o amou e manifestou o seu amor sobre a vida dele. Né, primeiro se revelando a ele e depois o enviando para a pregação do evangelho, e apesar das consequências, das adversidades, esse Deus que o salvou ainda o preservava, porque tinha um propósito especial na vida dele. Então, eu fiquei maravilhado, porque eu ouvi de novo essa mensagem, eu me ouvi pregando, e aí eu quero propor um tema diferente nessa mensagem. E o tema é: o Deus que me salvou me preservará. Amém? O Deus que me salvou me preservará. Porque é exatamente isso que as Escrituras demonstram. Salvou no sentido único e para sempre. E preservará porque esse Cristo ele tem um propósito muito específico, que é para o louvor da sua glória. Quando Deus cria o homem, ele cria para isso, não é verdade? Para o louvor da sua glória. O pecado, no entanto, ele afasta o homem de Deus, mas Deus ainda mantém o seu propósito. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que os planos de Deus não se frustram. E isso traz uma segurança para nós, traz uma certeza, né, uma garantia tão maravilhosa, porque esse Deus agora ele envia seu Filho para poder nos resgatar, para nos transportar das trevas para o reino do Filho do seu amor. O apóstolo Paulo ele tem em mente toda essa experiência, ele tem um cuidado muito maravilhoso com os destinatários da sua carta, né, os seus ouvintes ali. E ele tem uma preocupação, então ele faz de uma maneira muito didática aqui, trazer à mente dos eleitos de Deus aqui, o que Deus fez nas suas vidas, qual a condição que os crentes se encontravam, o que Deus fez e agora, o que esse Deus vai fazer na vida deles. Então, quero fazer aqui um apanhado, né, trazer uma visão panorâmica muito rápido a respeito da carta aos Romanos. Como, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 3, esse apóstolo Paulo fala sobre a universalidade do pecado. Exatamente no capítulo 3, verso 3, apóstolo Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Apóstolo Paulo coloca todo mundo na mesma condição. E que condição seria essa? É uma condição de afronta a Deus.
Talvez isso não preocupe muitas pessoas, mas quando a Bíblia ela vai desenrolando aqui e revelando o Deus que está nessa posição de juiz e o que ele faz contra todos aqueles que afrontam ele, queridos, ela deveria trazer primeiramente um temor no nosso coração, ou melhor dizendo, um medo terrível, não é verdade? Deveria trazer isso, a princípio algo estarrecedor. Mas parece que não preocupa tanto assim. Mas o apóstolo Paulo, ele faz questão de trazer isso na mente das pessoas. Mas ele também fala a respeito da fidelidade e da justiça de Deus. E aí ele continua, né, a sua metodologia aqui. Então no capítulo 5 ele fala a respeito dos frutos da justificação. E a justificação, nós já sabemos e estudamos muito isso aqui, é o ato em que Deus atribui a nós a sua justiça, através do seu Filho Jesus. Deus nos justifica através do seu Filho. No capítulo 6, agora ele fala a respeito dos efeitos da santificação. Uma vez justificado, agora entramos num novo processo, que é o processo da santificação. É aquele em que todos nós agora nos encontramos. É o passo a passo, é o dia a dia. O apóstolo Paulo fala que é viver de glória em glória, né? Um dia após o outro, subjugando a nossa natureza da carne, e para poder fortalecer a nova natureza, a fim de que um dia após o outro, nos pareçamos ainda mais com seu Filho Jesus. Esse é um resumo. No capítulo 7, o apóstolo Paulo fala a respeito da morte, mas da morte para a lei, daquilo que era antigo, aquilo que apontava para Cristo, esse Cristo veio, então foi manifesto na sua plenitude. Então a lei de nada mais para mais nada serve, a não ser para condenar, né? Mas Cristo veio para dar vida. E no capítulo 8 ele fala então a respeito da vida no Espírito Santo. Aqui tanto que no capítulo 8 mesmo, alguns versos antes, né, no verso 26, ele fala da atuação desse Espírito Santo na nossa vida. Então, chegando no contexto em que nós lemos aqui a princípio, né, nessa perícope aqui, onde o apóstolo Paulo começa com uma pequena pergunta, no verso 31, ele pergunta: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Apóstolo Paulo está falando acerca de tudo isso que ele vem falando aos seus destinatários. É aquilo que nós temos ouvido desde o princípio, desde o início da nossa conversão, queridos. Tudo que nós ouvimos a respeito do Evangelho, da obra de Cristo, do seu sacrifício, qual o efeito da sua morte, o efeito da sua ressurreição, o que cabe a nós agora, qual é a responsabilidade que nós temos como cristão, uma vez que fomos alcançados por essa obra. Nós vimos que era para nós estarmos ali sendo sacrificados, mas Cristo assume o seu lugar, ou seja, ele tem uma obra vicária, né, sobre as nossas vidas. Então o apóstolo Paulo fala a respeito de tudo isso. Tudo isso nós já ouvimos. E aí a pergunta inicial para nós é essa. Então, o que diremos acerca dessas coisas? O que diremos então? Será que isso não traz para nós uma certa segurança? Ou pelo menos não deveria trazer? Será que isso não deveria trazer para nós esperança? Será que não deveria trazer para nós a convicção de que uma vez que essa obra de Cristo nos envolveu, uma vez que fomos atingidos por ela, deveria trazer para nós uma nova concepção da vida? Porque, querido, nós somos praticamente transportados, transladados, agora nós estamos neste mundo, mas a certeza que a Bíblia nos traz é que nós não somos deste mundo, nós somos peregrinos. Através de Cristo Jesus existe algo preparado para nós no lugar de Cristo Jesus, e esse lugar é na eternidade. Estamos falando aqui às quartas-feiras de Cristologia, e especialmente a respeito dos atributos de Cristo. E uma quarta após outras ficamos maravilhados aqui quando cada atributo de Cristo nos é revelado, e quando nós vamos detalhando esses atributos aqui, queridos, é surpreendente a ótica que o mundo tem, ou a forma que a literatura define
esses atributos, mas como a Bíblia apresenta esses atributos em Cristo. É maravilhoso quando nós entendemos isso. Talvez a gente conheça um pouco sobre isso, mas uma nova concepção. No outro dia nós falamos aqui sobre eternidade, né? E aqui tinha alguns irmãos que, poxa, eu achei que a eternidade era assim, o assado. Eu achei que a eternidade, quando eu também seria eterno, mas depois fomos estudando e vimos que esse atributo é unicamente de Deus, de Cristo Jesus, de todas as pessoas da Trindade. E que nós somos eternos, sim, em Cristo Jesus. Somos eternos nele, mas a partir do momento em que ele nos envolve, em que ele nos chama para si. Observe que cada vez que vamos nos aprofundando no conhecimento de Cristo, na sua palavra, isso tem que arder no nosso coração, trazer muito mais convicção na nossa caminhada. Por isso, baseado nessa conclusão, o apóstolo Paulo pergunta: então, o que diremos pois à vista dessas coisas? E aí, então, eu quero trazer para nós aqui pelo menos alguns questionamentos que, porventura, alguém venha nos trazer, ou até mesmo questionamentos que venham à tona na nossa mente no momento de dificuldade, porque nós somos assim. Somos muito vulneráveis e cada vez que nos deparamos com uma situação em que vemos uma adversidade, um momento de atribulação, nós instantaneamente somos abalados e aí começa a gerar dúvidas na nossa mente. Será que eu sou salvo? Será que Cristo me ama? Será que Cristo não me abandonou? Outro dia eu vi um testemunho do Rodrigo Silva, né, um adventista e arqueólogo muito famoso. E eu vi ali um pouco do testemunho dele, falando da sua experiência com Deus, no momento em que, no auge da sua vida, ele de repente se sente abandonado por Deus. E aí ele está numa clínica de repouso, em tratamento, numa depressão profunda, e ele simplesmente, já que Deus me abandonou, então para mim não faz mais sentido a vida. E aí ele se retira, põe uma corda na mochila e se retira para ceifar a sua vida. Tirar a sua própria vida. E aí, de repente, uma mulher chega lá, uma enfermeira, não lembro exatamente o enredo da história, e diz assim: o que você está fazendo aí? Não estou fazendo nada não. O que você tem na mochila? Não, não é nada não. Ele: por quê? O que você veio fazer aqui? Ele: não, eu vim aqui cuidar de você. Deus mandou eu vir aqui porque disse que você está precisando de ajuda. E essa enfermeira conta o testemunho depois, dizendo que estava na sala e algo dizia na mente dela: vai lá fora. Tem um rapaz lá que precisa de mim. Vai lá fora. Então são experiências, queridos, que mostram que Deus está conosco. Mas não são as experiências que deveriam testificar isso na nossa vida. A palavra de Deus nos garante que Ele está conosco. É a palavra de Deus quem nos garante isso. Por isso que as pessoas, elas se frustram muito facilmente, porque a maioria das vezes elas se deixam ser levadas pelas emoções. As pessoas, elas precisam sentir algo, né, experiencial, precisam sentir algo, precisa tocar. A música tem que ser diferente para poder, né, trazer à tona a sua mente as frustrações, para que ela possa então receber o consolo de Deus. E, querido, não é assim. Quantas e quantas vezes já ouvimos pessoas que entram na igreja e o mover de Deus está acontecendo, a palavra de Deus ela fala profundamente com a igreja, e a pessoa chega e diz: eu não senti a presença de Deus, porque não houve um mover, não houve um teatro, não houve uma música. Nós somos, sim, emotivos, mas em se tratando de igreja, de cristãos, nós temos que viver pela fé. É isso que a palavra nos orienta. Então, trazendo toda essa convicção que o apóstolo faz aqui em Romanos, desde o capítulo 1, a condição que nós estávamos em afronta a Deus, ele chega agora, nesse capítulo 8, verso 31, ele pergunta: olha, diante de todas essas coisas agora que você ouviu, eu quero te fazer uma pergunta. E a pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agora, quando nós ouvimos isso, né? Falamos muito a respeito de um Deus todo-poderoso. A palavra de Deus mostra um Deus que no decorrer da história do seu povo, foi um Deus que esteve sempre à frente, pelejando em favor do seu povo, que destruiu nações, que militou com exércitos, que subjugou muitos povos para poder manifestar o seu poder. Que levantou um homem apenas, e militou contra tantos outros, como Davi, por exemplo, contra Golias, que foi na vida de muitos homens de Deus que tiveram um êxito nas suas conquistas, porque Deus era com eles. E ainda assim, existem momentos da nossa vida em que nos sentimos abandonados. Ainda assim, existem momentos na nossa vida que nos sentimos derrotados. De que Deus não está abrindo as portas para nós, né? Usando a figura a linguagem que é muito usada no dia de hoje, né? Que sempre abre porta, Deus abre porta, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas, queridos, será que nós cremos de fato nessa palavra? Por que nos permitimos, então, ser levados pelas situações? Agora, imagina se fosse o contrário. Imagina se nós estivéssemos agora, então, na mão do diabo. Porque uma coisa é certa, se nós estamos em Deus, nem o diabo pode tirar-nos de lá. Mas na mão do diabo, Deus, ele tira. Ele arranca. Nós estamos ou não estamos na posição certa, na condição correta. É isso que o apóstolo Paulo vai mostrar, por exemplo, no capítulo 1. Pessoas que Deus está contra, Deus não está a favor, ele não está a favor. No capítulo 3, verso 9, por exemplo, olha só o que o apóstolo Paulo fala a respeito dessas pessoas. Ele diz aqui no verso 9... Capítulo 3, verso 9. Não é o verso 9. No capítulo 5, verso 9, ele diz aqui: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. A ira é de quem aqui, querido? A ira é de Deus. Esses dias a minha irmã, ela me chamou e falou: mano, eu quero fazer um estudo com você, com o noivo dela lá, e queria estudar a palavra de Deus, e começamos a fazer um estudo antes de ontem, fizemos uma chamada de vídeo, e começamos a falar a respeito do Evangelho. Um discipulado pequeno, rápido. E aí quando eu falei a respeito de salvação, eu perguntei para ela, nós vamos ser salvos em Cristo Jesus? Ela, amém. Eu perguntei para ela, salvo de quê? Aí ela, salvo do pecado. Eu falei, não. Salvo do diabo. Eu falei, não. Ela, salvo de quê então? Eu falei, salvo de Deus. Aí a pergunta dela, como assim? Observe que as pessoas, muitas das vezes, elas não atentam para os detalhes. Elas não entendem, como é que se diz, o processo da salvação. O processo da salvação é esse, é salvo da ira de Deus. Quando Deus envia seu Filho para nos salvar, é para nos salvar dele mesmo, da sua ira. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, o verso 31, de que terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Sabe por quê? Porque esse Deus é um Deus poderoso, é um Deus justo. Nós vamos falar, a partir de quarta-feira, agora sobre a onipotência de Deus. Porque Ele é todo poderoso e todos aqueles que se opõem contra Deus, eles vão também receber o seu juízo.
Então seremos salvos de Deus. Agora, quem pode nos tirar da mão de Deus? Quem pode nos livrar da ira de Deus? Ninguém. Ninguém pode, a não ser Ele mesmo. Agora, quando esse Deus vem em seu favor, não há nada que possa vir contra você. Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. Primeiro, só vai a Cristo quem o Pai der. Amém? Descartou aí todo o livre-arbítrio do homem. Só vai se Deus levar. E aí Jesus diz assim: e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De maneira nenhuma. Ou seja, não existe possibilidade. E aí Jesus conclui: e ninguém as arrebatará da minha mão. Garantia de salvação. Quando ele diz ninguém, ele está falando do diabo, ele está falando do mundo. Aí a pessoa diz: mas e se eu quiser? Filho, ele está dizendo ninguém. Nem você mesmo. Ninguém as arrebatará da minha mão. Querido, portanto, chegamos à conclusão de que o pior inimigo que nós temos não é a tribulação, não são as adversidades, não é o diabo. O pior inimigo que alguém poderia ter é o próprio Deus. Mas Ele enviou seu Filho. Ele enviou seu Filho para nos salvar. Então, apóstolo Paulo, o que ele faz aqui é uma pergunta de retórica. E o que é a pergunta de retórica? Onde a resposta é muito óbvia. Quando você pergunta, a resposta ela é muito instantânea. Portanto, mais uma vez eu pergunto: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não está muito óbvio isso? É muito claro. E o apóstolo Paulo continua, então, o seu desenrolar aqui, no texto, e ele fala: contra nós ninguém. Aí ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. E aí vem a segunda pergunta: por acaso não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que Deus tem preparado para nós, querido, é muito pequeno diante daquilo que Ele já deu. Muito pequeno. Quando o apóstolo Paulo fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho. Sabe quem é Cristo para Deus? É o seu Filho unigênito. Ele é o primogênito. Ele é o verbo. O apóstolo João diz isso: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava na eternidade com Deus. Partindo desse pressuposto, queridos, só entendemos que existia um relacionamento muito profundo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo na eternidade, num tempo incontável, num relacionamento muito estreito, muito íntimo. É muito fácil deduzir o amor que Deus tem com seu Filho. Nós não podemos descrever, não existem palavras humanas para descrever, mas a gente consegue ter uma ideia simplória, pequena, mas é muito fácil de entender que esse filho é muito especial para o seu pai. E agora, por conta do nosso pecado, da nossa transgressão, a palavra do Senhor diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo. Isso nos remete lá ao acontecimento, aquela passagem onde Deus pede o filho de Abraão, Isaque. Ele pede que ele sacrifique seu filho, o filho que era promessa. Abraão não hesita. Ele vai, leva seu filho ao monte, prepara tudo e o filho fica... pai, onde é que está o sacrifício? Onde é que está o cordeiro?
Deus vai preparar. E Ele prepara todo lugar, dispensa o seu servo, deita o filho e, sem hesitar, levanta a arma para o sacrifício. E Deus fala: opa, pode parar. Eu vi que você não hesitou em entregar seu filho. Mas pode poupar. Eu vou providenciar o cordeiro. Abraão, naquele momento, poupou seu filho. Poupar é livrar do sofrimento, livrar do castigo, livrar da situação. E Deus então providencia o cordeiro para Abraão, mas apontando para aquele que ele não pouparia, que era o verdadeiro cordeiro, que era seu filho Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo fala: ele não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Se ele não poupou aquilo que ele tinha de mais precioso, será que ele não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Um teólogo irlandês chamado C.H. Mackintosh, ou Charles Henry Mackintosh, teólogo irlandês, diz que a incredulidade pergunta assim: será que ele nos dará? Mas a fé pergunta assim: porventura ele não nos dará? Observe, querido, a garantia, a certeza que isso desperta, ou deveria despertar no nosso coração. Primeiro ele nos deu seu Filho. Depois ele derrama do seu Espírito Santo. Na sua palavra existe um punhado de promessas e garantia de que Ele vai nos preservar um dia após o outro para que esse propósito, esse plano seja concretizado. Ele diz que aquele que começou a boa obra há de concretizar, há de terminar. Aleluia. Querido, não há motivo para que nós venhamos nos deixar a glória que está na nossa face desvanecer diante das promessas, da garantia que Deus tem nos dado através da sua palavra. Não tem motivo. Eu tenho certeza de que aquilo que você tem passado de prova, ele afeta a sua humanidade, afeta o seu psicológico, afeta e perturba o seu coração como mãe, como pai, como cidadão, diante de tudo que está acontecendo na sociedade. Nós vemos um dia após o outro a corrupção tomando conta das pessoas. Mas devemos tirar os nossos olhos dessas coisas. Devemos dizer: oh meu Deus, olha só. O que está acontecendo? Mas graças ao Senhor e ao seu Filho que nos foi enviado, um dia tudo isso terá fim. Habitaremos em novo céu e nova terra, para o Senhor, no Senhor, para sempre na eternidade. Aleluia. E se alguém um dia te questionar: você tem certeza disso? Aí você diz: é promessa do Senhor. Ele não me negará isso. E se alguém ainda perguntar: que certeza você tem disso? Olha, ele me deu o filho dele, por que ele não me dará a eternidade? Por acaso não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E o apóstolo Paulo continua: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Certa vez ainda congregando lá na sede, nós tivemos o privilégio de receber um irmão, o irmão Frank. Ele hoje mora aqui em Vilhena, ele voltou para cá, a gente não tem muito contato, volta e meia a gente se encontra na rua. Ele trabalha como mestre de obra, né, construção civil, mas ele congregou conosco. E através dele foi que eu conheci a Jennifer, né, que é minha filha postiça, a gente fala. Nossa filha postiça que mora em Comodoro. A gente sempre tem contato com ela, morou conosco. Ele era padrasto dela. E muitas das vezes a gente dava oportunidade para o Franquito falar na frente, né? Dar um testemunho, compartilhar uma palavra, e ele negava o pedido, a oportunidade. A oportunidade de estar com o irmão. Ele: não, obrigado. E eu fiquei curioso naquilo. É natural quando a gente vê algum irmão que recusa, né? Porque tem irmão que ele se sente inferior,
ele diz, eu não vou falar porque não tenho facilidade com público, eu não consigo falar na frente. Isso é natural, né? Isso varia de pessoa para pessoa, às vezes precisa desenvolver isso, outras mesmo não adianta que não vai, a gente entende. Mas eu percebia que ele era um rapaz muito eloquente, né? Ele era um servo de Deus, um cara já com bastante experiência, falava muito bem do Evangelho, e eu achava muito estranho aquilo. E aí um dia eu o questionei. Eu perguntei, ué, Frank, por que você não aceita a oportunidade? Aí ele falou assim, olha, irmão, eu não me sinto digno. Eu falei, amém, eu também não. Ele, não, mas não é só isso. Parece assim que Cristo não me perdoou. Irmão, eu fiz tanta coisa que eu não consigo. Se eu for na frente, eu vou estar profanando o altar. Eu falei, querido, esse teu sentimento é muito louvável, né? A indignidade de se colocar diante do altar de Deus, diante da presença de Deus. Mas só que a palavra de Deus nos garante o perdão através de Cristo Jesus. Isso não é emoção. Mais uma vez eu quero frisar isso aqui. Não tem nada a ver com emoção, com sentir. Ele dizia, eu não me sinto perdoado. Não tem nada a ver com sentir. Tem a ver com fé. Você tem que crer que a obra que Cristo fez, o ato sacrificial, vicário, substitutivo, aplicou-se em você no momento em que você exerceu fé também. E Cristo te perdoou. E aquilo mudou a mentalidade dele. Ele passou a exercer fé e passou a aceitar as oportunidades na igreja. O apóstolo Paulo, quando ele chega nesse verso 34 aqui, no verso 33, ele pergunta, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? O inimigo das nossas almas, querido, a todo instante, ele quer trazer à tona os nossos atos passados, as nossas ações. Ele tenta atingir a nossa mente com questões que nos fazem duvidar daquilo que Cristo fez por nós, da nossa posição diante de Deus. Ele fica planejando uma maneira de tirar você da presença de Deus. A palavra intentar é isso, é planejar, montar uma estratégia para que você possa, de alguma maneira, sair da presença de Deus. Só que tanto quanto planejar para te tirar, o inimigo das nossas vidas, ele é um acusador. Ele a todo instante fica tentando nos acusar diante de Deus das nossas ações. Por isso que quando muitas das vezes vemos algum irmão, né, que está sumido da igreja, ele diz, alguma coisa ele fez. Alguma coisa que é às vezes muito pequena. E aí já começa o sintoma, né, o sentimento de indignação, de se sentir indigno. E aí o apóstolo Paulo chega nessa questão, mas atenção aqui que gostaria de frisar, é que, embora Satanás goste muito de tentar o crente, ele acusar é a maior ocupação que ele tem. O trabalho principal de Satanás não é a tentação, é a acusação, porque a vontade dele é de que nós fôssemos condenados e não ele. A função dele é nos colocar diante de Deus, o juiz, para que nós sejamos condenados. E aí ele pode levar assim, né, uma multidão de pessoas junto com ele. Então ele acusa para abalar a nossa confiança em Deus, tirar a nossa alegria de viver, impedir a consolação que temos em Cristo. Ele lembra de pecados antigos, mesmo após termos nos arrependido, confessado a Deus. Só que o apóstolo Paulo, nesse momento aqui, ele descarta Satanás. Ele zomba do nosso adversário. Ele mostra que seu trabalho é completamente fútil, que é uma atividade inútil desse nosso adversário. Nada poderia ser mais estúpido do que trazer acusações contra aqueles a quem Deus, que é o juiz, já absolveu. Aqui mesmo, no capítulo 8, no início, ele diz mesmo que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Por isso que eu digo, igreja, se existe algo que tem perturbado a tua mente, que você se coloca
nessa condição de se sentir indigno de estar na presença de Deus, no meio do povo de Deus, que não pode cultuar a Deus, tudo isso caiu por terra quando Cristo Jesus se justificou. Não existe mais. Eu tive uma experiência na sede uma vez, e aí, questões de relacionamento, e eu vi esse sentimento nascer em mim. Irmãos, eu chegava na porta do templo e não conseguia entrar. Não conseguia entrar. E eu dizia, como é que eu vou cultuar a Deus com tantas coisas na minha cabeça? Eu tive que procurar ajuda. Procurei o pastor Cleilson e disse para ele, olha, está acontecendo isso e isso aqui comigo. Eu não consigo me desvencilhar, minha cabeça ela fica pensando um monte de besteira, e agora, o que eu faço? E ele falou assim para mim, olha, Cristo te alcançou. Muitos pecados que você cometia sumiram, da noite para o dia. Alguns vícios, por exemplo. Mas existe isso que é parte da sua natureza caída, e é contra isso que você vai lutar. Cada um de nós existe uma característica da velha natureza, querido, que ela sempre vem à tona. Ela sempre vem à tona. Ela sempre vai querer se externar. E toda vez que a gente alimenta ela, né, mais forte ela fica. E mais o inimigo usa para colocar-nos diante do Senhor e dizer, olha aí, ó, não era esse aí que tu disse que justificou? Olha ele cometendo aquilo lá de novo. Mas o apóstolo Paulo diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E o apóstolo Paulo coloca, é Deus quem o justifica. É o mesmo Deus que criou todas as coisas, que trouxe à existência do nada todas as coisas simples com o poder da sua palavra. Ele é o Deus soberano, onipotente, justo e reto juiz. Se Ele nos absolveu, quem é que pode nos acusar? E mais uma vez a resposta é óbvia. Ninguém. Ninguém. E existe pelo menos algumas razões para que nós possamos ter certeza disso. E ele diz aqui, no mesmo capítulo 8, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode nos acusar. Primeiro, morremos com Cristo. Morremos com Cristo, amém? É igual uma história que eu vi nesse mesmo comentário, de que certa vez uma mulher estava chorando no velório do seu marido, debruçada sobre o caixão, e de repente alguém bate na porta e entra, eu vim cobrar uma dívida de fulano, e ela só está aí no caixão, pode cobrar. Ele pode pagar a dívida? Não pode. Está morto. O apóstolo Paulo está dizendo que Cristo morreu, ou melhor, nós morremos com Ele. A velha natureza que estava em afronta a Deus, que era inimiga de Deus, agora está em paz com Deus, porque o próximo processo, o apóstolo Paulo diz que esse mesmo Cristo ressuscitou. Ou seja, nós ressuscitamos com Ele. Uma nova criatura. Um novo espírito gerado por Deus. Uma nova mentalidade. Uma nova expectativa, uma outra esperança, um anseio diferente, não mais condicionado às coisas deste mundo, mas agora olhando para o alto, diz o apóstolo Paulo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando estamos diante da adversidade, não olhamos mais para aquilo que está ao nosso redor, não nos apegamos às pessoas que podem nos salvar, olhamos para o alto. É de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa garantia, porque não somos mais daqui. Por isso o apóstolo Paulo diz, é Cristo Jesus que morreu e ressuscitou. E agora, se você ainda quer mais uma garantia maior para isso, o apóstolo Paulo diz que agora esse mesmo Jesus, que morreu e ressuscitou, agora está à direita de Deus, o Pai, intercedendo por nós.
intercedendo por mim e por você. Não há acusação. É esse Jesus, o Paráclitos de Deus, aquele que se coloca ao lado. Ele é juiz. E em se tratando de nós, nessa condição, ele é nosso advogado. Quem vai nos condenar? Quem vai intentar algo contra nós? Quem será contra nós? E aí, fechando com toda essa garantia que nós temos, ele faz a última pergunta aqui: quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele coloca uma série de situações aqui que nós, com a nossa mente fértil, tentamos imaginar, né? Ou colocar como desculpa diante de Deus para que venhamos nos afastar da presença dele. O apóstolo Paulo descarta todas, tanto neste mundo, quanto no âmbito celestial, quanto até no mundo imaginário, que nós possamos especular na nossa mente para dizer: Senhor, eu não estou mais na tua presença por isso e por aquilo. Ele vai dizer: não, isso aí não vem com essa desculpa, não. Não vem. Porque a certeza da tua salvação e da tua preservação está no meu Filho, Jesus. Por isso que eu digo: aquele que nos salvou, nos preserva. Amém? Essa é a palavra que eu quero compartilhar com a igreja. É uma palavra até muito longa aqui, mas eu pulei alguns tópicos aqui, mas depois a gente vai discorrendo, né, no decorrer da nossa caminhada aí. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.